Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar a educação e a formação profissional de todos aqueles que tenham a topografia como uma disciplina de seus currículos ou façam dela a sua profissão. Vamos tratar neste vídeo de uma questão interessante, assim, uma curiosidade da projeção UTM. Todos sabem que todas as projeções causam deformações, ou de ângulos, ou de distâncias, ou de áreas. O sistema UTM ele tem a projeção conforme de Gauss, que é a sua projeção cartográfica, né, usada, e essa projeção é conforme, então ela não deforma os ângulos, entretanto deforma as distâncias. Na sua modalidade, vamos dizer assim, fazendo uma imagem geométrica do cilindro tangente ao elipsoide, que é uma imagem geométrica assim que se apela para visualizar na prática o que acontece, ao longo do meridiano central não tem deformação. Então é uma linha sem deformação linear. Entretanto, a projeção UTM, tal como a LTM, como a UTM, essa imagem geométrica adota um cilindro com um diâmetro menor do que o diâmetro da Terra. Então, esse cilindro secciona a esfera, ou o elipsoide, em duas linhas de secância, e ao longo dessas duas linhas de secância não há deformação linear. De modo que vamos ver então, hoje nesse vídeo, falar um pouquinho a respeito dessa situação particular, onde a projeção UTM, essas projeções que usam essa imagem do cilindro secante, não deformam as distâncias. Então, esse sistema UTM ele é dividido, né, em fusos de 6 e 6 graus. Esses graus, no caso do sistema UTM, do sistema cartográfico usado no Brasil, eles têm os meridianos extremos múltiplos de 3 pares. Então aqui seria esse fuso aqui, ó, seria da longitude de 32 até 36, 36 a 42, esse aqui de 42 até 48, né? E tem também o seu centro, né, o seu meridiano central, é aquele que tem as longitudes múltiplas de 3 ímpares, né? Então aqui nesse fuso 23, cujas longitudes dos meridianos extremos é de 42 a 48, a longitude do meridiano central é 45 graus. Essa numeração dos fusos ela é feita a partir do antimeridiano de Greenwich, esse seria lá o primeiro fuso, né? E ele ia então da longitude 0, né, 180, tirando 6, 180 graus de longitude oeste, né, tirando 6 até 174 e vinha descendo assim sucessivamente até chegar a Greenwich, que é 0. E os fusos começam a ser contados a partir do antimeridiano de Greenwich, de modo que aqueles que interessam, que cobrem o território brasileiro, eles vão do fuso 18 até o fuso 23. Cada um desses fusos constitui um sistema parcial de coordenadas. Então, é esse aqui à esquerda, um fuso desse que constitui aqui o meridiano central e o equador como eixos de coordenadas, em que o equador atribui-se a ordenada 10 mil, né, quilômetros, como se o zero estivesse a 10 mil quilômetros
ao sul do Equador, e a partir do Equador é zerado novamente, e o norte, a abscissa norte, N, continua sendo contada novamente a partir de zero. E o meridiano central também lhe é atribuída a abscissa 500.000 metros e vai crescendo para a direita e decrescendo para a esquerda. Isso para evitar coordenadas negativas. Os meridianos são projetados, são representados com curvas com a concavidade voltada para o meridiano central, e os paralelos são projetados com curvas voltadas para os polos, né? E essa projeção UTM, né, ela é feita assim quadriculada, são coordenadas retangulares, e essas quadrículas aqui assim tem o seu norte, né, chamado norte de quadrícula, e constituem assim então os elementos das cartas usadas. Essa primeira carta, que abrange os 6 graus de diferença de longitude e 4 graus de diferença de latitude, eles abrangem o que se chama a carta internacional ao milionésimo, a carta internacional, a carta na escala 1 por 1 milhão. E depois essa carta na escala 1 por 1 milhão, ela vai sendo subdividida e vai sendo então dando origem a quadrículas que vão tendo escalas cada vez maiores, chegando aí a escalas no mapeamento topográfico, né? A escala de 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, até 1 para 25 mil. Depois já não se faz mais, aí vem mais, entra na área das plantas topográficas e cadastrais. Então vamos conversar um pouco a respeito desse esquema do cilindro secante. Então o cilindro sendo secante, então há essas duas linhas de secância. Aqui representado nesse esquema, só essa parte da secância, essa aqui ficou um pouco fora. Então nós temos aqui essa curva, essa linha curva que representa o elipsoide, e aqui seria uma parte do cilindro que é secante. Aqui sobre o elipsoide nós temos uma distância chamada distância elipsóidica, e essa distância elipsóidica ela é transformada para a projeção cartográfica, né, conforme de Gauss, no caso aqui nesse sistema UTM, e colocada aqui como distância UTM. Sobre o meridiano de secância, então, esse meridiano de secância, ele vai sofrer uma redução de escala. Essa redução de escala, né, ela é caracterizada por um coeficiente de deformação linear, coeficiente de escala, que é dado por definição por essa razão. A razão entre uma distância no plano de projeção e no elipsoide. Então aqui nessa região aqui entre as linhas de secância, conforme nós estamos vendo aqui, essa distância elipsóidica ela fica reduzida ao ser representada no plano de projeção cartográfica. Então, no caso aqui, essa distância elipsóidica é menor do que a distância no UTM, no plano de projeção, é menor que a distância elipsóidica. Então, essa fração é uma fração própria, né? Menor do que 1. Então, sobre o meridiano central, esse coeficiente de deformação vale, então, 0,9996. Isso quer dizer que ele, em 1000 metros, olha só, em 1000 metros de DE, de distância no elipsoide, a distância no plano UTM ficaria com 999 metros e 60 centímetros. Quer dizer, há uma redução de 40 centímetros quando uma distância de 1 quilômetro sobre o meridiano central
é reduzida ao plano UTM. Então, entre as linhas de secância, nós vemos então que esse coeficiente de deformação linear é menor do que 1. Estamos numa zona de redução. E nas linhas de secância, ele vale 1. E na parte externa das linhas de secância, esse coeficiente linear, esse coeficiente de deformação linear, ele será maior do que 1. O K vai ser maior do que 1. Então, estamos interessados aqui nessa parte em que o K é igual a 1, que corresponde às linhas de secância. O coeficiente de deformação linear é dado por essa expressão e ela está deduzida aqui na descrição, tem o vídeo que nós já deduzimos essa expressão. Seria interessante para quem quiser reforçar, né, e recordar a sua dedução, rever esse vídeo para ver como essa equação surge. Então aqui, o coeficiente de deformação a uma distância qualquer y a partir do meridiano central, esse y aqui é uma distância contada a partir do meridiano central, vai se ter então um determinado valor para o coeficiente de deformação. Ele então, esse coeficiente varia de acordo com essa função, e em que esse valor K0 é constante. Para o sistema UTM, ele vale esse valor, para o LTM tem um outro valor, para o RTM outro valor. O K0 são constantes. E depois o K para cada ponto que diste Y do meridiano central terá então o seu valor correspondente. Agora, qual será o valor de Y correspondente a essa linha de secância? Isso é o que queremos saber nesse nosso vídeo. Para análises preliminares, essa fórmula aqui pode sofrer uma simplificação. No vídeo que está aqui na descrição, vocês vão ver o quanto isso acarreta em erro ao se desprezar esse termo de quarto grau, mas para análises preliminares e até para muitos casos de uso na topografia, basta usar esta expressão de K aqui como uma função uma parábola aqui de segundo grau. Para y igual a zero, se vocês repararem aqui, o K é igual ao K0, quer dizer, então o K0 é o valor do K quando o y é igual a zero, ou seja, sobre o meridiano central. A distância do meridiano central até a linha de secância, que é onde tem o K igual a 1, ela pode ser calculada resolvendo-se essa equação do segundo grau, substituindo-se o K pelo seu valor 1 e buscando-se na solução da equação de segundo grau os valores de y, que teremos duas raízes, né? A equação de segundo grau, duas raízes em que o valor de K será igual a 1. Então, resolvendo-se essa equação, fazendo-se assim esse desenvolvimento, conforme eu coloquei aí, o valor então do y será dado pela raiz quadrada dessa expressão, em que o R aqui, esse R, adotamos aqui já o K no sistema UTM, se fosse o LTM era o outro valor de K, mas o trabalho seria o mesmo para achar a secância lá no fuso LTM. Então aqui o valor de y da linha de secância serão duas raízes, e adotando aqui para o valor do raio da Terra, esse valor médio, 6.370 km, nós teremos então a distância de 180 km, 180,2 aqui até as linhas de secância. Então até o valor aqui, as linhas de secância são duas raízes, uma positiva, a outra negativa, que nos dá então uma distância de 180,2 desde o meridiano central
até o valor lá da linha de secância. No Equador, nós sabemos que 1 grau corresponde a 111 quilômetros. 1 grau na linha do Equador, ali ao longo do Equador, tem uma expressão linear de 111 quilômetros. Então, podemos fazer essa regra de 3 para saber quanto, em graus, quanto valem esses 180,2 quilômetros. Então, 1 grau está para 111 quilômetros, assim como essa distância em graus, que é esse Y aqui, está para 180,2 quilômetros, né? Então, a distância é tirada aqui, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, resolvendo essa regra de 3 simples, quilômetro cai com quilômetro, então o valor dessa distância fica sendo em graus. Essa distância, então, desde o meridiano central até as linhas de secância, é 1,62 graus, que corresponde a 1 grau e 37 minutos. Vamos ver então as abscissas E da secância. Nós temos aqui o fuso TM, já descobrimos aqui quanto vale esse Y, e sabemos aqui que o meridiano central tem uma abscissa 500 mil metros. Então, aqui a linha de secância, nessa linha de secância, a abscissa E será 500 mil metros mais esse Y da secância, e essa outra linha de secância, a abscissa E dele será 500 mil metros menos esses 180,2 quilômetros, que é a linha de secância, né? Então, a leste do meridiano central, que é essa linha de secância aqui à direita, o E vai ser 500 mil mais esses 180 mil metros, dá uns 680 metros, né? Então, fica simples vocês pegarem uma carta topográfica, uma carta qualquer que tenha coordenadas UTM. Então, a cidade ou a região que vocês estão trabalhando, olhando para a abscissa, ali a coordenada E do sistema UTM, daquele lugar que vocês estão trabalhando, se tiver nessa ordem de 680 mil metros, se for a leste do meridiano central, a linha de secância está passando por ali, e ali não há deformação linear. O K é igual a 1. E a oeste do meridiano central, nós vamos então tirar de 500 mil esses 180 mil quilômetros. Dá 320 mil metros a abscissa E. A mesma coisa, pegando aqui uma carta topográfica, o que for, se a coordenada é, se a abscissa é da cidade, da fazenda, da gleba, do lugar que vocês estão trabalhando, for dessa ordem, o E 320 mil metros, então ali não tem deformação linear, é praticamente sem deformação, o K vale 1. E em termos de longitudes, as longitudes dessas linhas de secância, então como esse Y, essa distância é 1 grau e 37, então é só considerar esse grau e 37 em relação à longitude do meridiano central. O meridiano central de cada fuso, nós sabemos a sua longitude. Como se acha a sua longitude? São os valores de lambda múltiplo de 3 ímpares, que são as longitudes do meridiano central. Então, a longitude, assim, dessa linha de secância, esse lambda, vai ser a longitude do meridiano central mais ou menos 1 grau e 37. E aqui estamos adotando uma convenção que o lambda cresce para oeste. Então, por exemplo, aqui são 40... Imaginando aqui no fuso 23, aqui seria o lambda 0, 45 graus. Então, somando-se assim, para o oeste, a longitude vai crescendo em direção a 180 graus, lá no antimeridiano de Greenwich. Então, somando-se 1 grau e 37 aos 45 graus, teremos 46 graus e 37 minutos, e subtraindo-se os 45 graus, aquele 1 grau e 37, teremos a longitude aqui do meridiano de origem. Bom, senhores, acabamos. Espero que tenham gostado, é uma curiosidade, é uma coisinha prática do sistema UTM, que aqueles que trabalham em topografia, é bom saber essas nuances, esses detalhes, e obrigado por terem assistido esse vídeo.
Se gostarem, deem like para ajudar o canal. Se não estão inscritos, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo com outros topógrafos, com outros colegas, com outros estudantes de topografia, cartografia ou engenharias, cartográfica, civil, de agrimensura. E até a vista, pessoal!